Aos sábados temos o Jornal Especial aqui da Jovem Pan, sempre trazendo um tema diferente para você. Hoje vamos falar sobre um dos produtos mais maravilhosos que a natureza nos proporciona, o mel. E através do mel, é claro, hoje já existe uma grande linha de produtos derivados do mel. Nada mais melhor do que falar desse assunto é com um especialista, de quem entende literalmente sobre mel. E a gente recebe aqui no estúdio hoje o diretor da Braier, Daniel Henrique Braier. Daniel, seja muito bem-vindo à Jovem Pan para a gente falar sobre esse tema tão importante, sobre a produção de mel aqui para a nossa região. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, audiência da Jovem Pan. Obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso poder falar sobre esse assunto tão importante. E a Braier, que é uma das empresas, quando se fala em mel, o primeiro nome que vem à mente é justamente sobre a Braier, devido, a essa qualidade que a empresa oferece em seus produtos. Mas essa história, ela tem, uma longa data já. Por exemplo, falar um pouquinho sobre a Braier. Como que começou tudo isso? A empresa já vinha de familiares, ou então eram apicultores que se reuniram e, enfim, acabou virando esse empreendimento. Como começou a Braier lá no seu início, Daniel? Então, a empresa Braier é uma empresa familiar. Ela começou com o meu avô e a família, né? A minha avó, meus tios, meu pai. E meu próprio avô falava que da família dele, os antepassados dele já trabalhavam com abelha. E a empresa foi fundada em 79, né? Mas antes disso eles já trabalhavam com abelha desde que meu avô veio para o Brasil da Alemanha, e mesmo lá na Alemanha já trabalhavam com apicultura, né? O que motivou a abertura da empresa foi o desenvolvimento da propolina, que é um produto à base de própolis, né? Foi o primeiro produto à base de própolis do mercado brasileiro. Então demandou alguns anos de pesquisa do meu avô, e aí fundou-se a empresa. Isso aí já são mais de 40 anos de história, né? Começando. Exato. É, no começo, lá no comecinho, nos primeiros anos, era o principal produto, claro, o mel em si era mesmo o mel ali envasado, sendo vendido, ou já desde quando seu avô começou essa pesquisa, ele já trouxe a propulina como algo inédito assim para a região? Sim. Como apicultor, eles vendiam o mel, né? Quando abriu-se a empresa, o foco da empresa era a propolina, né? Era o produto à base de própolis. Por ser um alimento saudável, ter suas propriedades, essa coisa toda, né? Mas sempre houve também a venda de mel, de pólen, os produtos da abelha no geral, assim, né? Mas tem uma questão de curiosidade. Existem tipos diferentes de mel? Alguns dizem, não, mel é um só, o que muda, às vezes, é claro, ali, entre aspas, a mistura que se coloca, mas mel, existe um tipo só ou realmente existem vários tipos de mel produzidos? Existem muitos tipos diferentes de mel. Existem variações entre espécies de abelhas, né? A nossa empresa e os nossos apicultores trabalham com a Apis mellifera, que é a abelha com ferrão, né? Que ela não é nativa, é uma espécie que foi trazida pelos europeus no século retrasado e que passou por uma africanização, vamos dizer, quando foi feito testes com abelhas de raças africanas na década de 50. Né? E também existe mel de abelhas nativas, né, que são as abelhas sem ferrão. Essas espécies nativas são em torno de 200 a 300 espécies. Existem espécies, inclusive, não catalogadas ainda no Brasil. Então, elas trazem, pelo fator biológico dessas espécies, diferenças em termos de umidade, questão enzimática ou coisa assim no produto. Mas o mais relevante assim de diferenças que existem de um mel para outro são as origens florais, né? Florais ou extraflorais, né? Então, como o Brasil conta com uma diversidade de flora fantástica, então você consegue produzir diferentes méis. Hoje nós trabalhamos com um programa de integração com apicultores, de certificação orgânica, em várias regiões do Brasil, Sul, Sudeste, Nordeste, e cada ambiente desses proporciona diferentes tipos de flores, né? Logicamente,
Você vai pegar um mel primaveril, por exemplo, aqui do sul, você tem incontáveis espécies que fornecem néctar e pólen para as abelhas. Então, dali se produz um mel multifloral, vamos dizer assim, né? Agora tem pequenos períodos, assim, pequenas épocas que existem floradas que são específicas, vamos dizer assim, floresce determinada espécie e não florescem outras. Então você consegue algum mel monofloral também. E a diversidade que existe em termos de cor, sabor, condutividade, amargor, suave, encorpado, são muito grandes. Então a variação, as possibilidades que abrem no uso como alimento são fantásticas. Olha só. Bom, então você fala na questão dos apicultores, né? Esses que trazem então o produto até vocês. Então, existe uma gama grande, vocês pegam esse mel de diferentes regiões do país, não é apenas uma questão aqui regional? Sim, sim, trazemos do Brasil todo. Olha só, Brasil todo. bacana. Falando em produção, dá para ter uma média mais ou menos de quanto mel é produzido diariamente, semanalmente? Não sei como vocês fazem essa conta, mas dá para ter uma noção mais ou menos do Olha, produto? nesses últimos 12 meses a gente deve ter beneficiado na empresa em torno de 2.500 toneladas de mel. Nossa, é mel pra caramba, literalmente. Bom, e agora com a pandemia até, né? Acredito eu que a gente até conversava aqui fora do ar rapidinho, é que aumentou ainda a procura pelo mel, principalmente, é claro, pelos benefícios que isso acaba trazendo. Falando no modo geral, quais são os benefícios para a saúde que o mel nos proporciona, Daniel? Olha, esse é um assunto gostoso de falar, doce, vamos dizer assim, Literalmente. literalmente. O mel, ele, como ele não demanda de nenhum beneficiamento, vamos dizer assim, adição química, nada. O desafio que a gente tem como empresa para ter um produto de qualidade é conservar ele o máximo possível com as características que ele tinha dentro da colmeia, né? Então, vamos dizer assim, comparando com outros açúcares, vamos começar com a questão básica como fonte de carboidratos, né? O mel é um produto natural, né? Ele é composto de glicose e frutose, em termos de açúcares. Comparando com outros açúcares, é muito mais saudável. Por exemplo, o açúcar refinado, ele passa por processos químicos, então adiciona muita outra composição industrial no processo, né? Então, só aí você já tem uma fonte menos industrializada, vamos dizer assim, né? Mas o mel também, dependendo da origem floral, né, ou extrafloral, ele tem muita composição de vitaminas, minerais, enzimas, microelementos, alguns oligosacarídeos, né, que dão características específicas em termos do consumo do carboidrato e tal ainda. Além de alguns flavonoides, biofenóis, que também têm características interessantes, tem algumas atividades como atividade antioxidante, ou seja, trabalha neutralizando radicais livres, atividade anti-inflamatória também. Para as vias respiratórias, as nossas avós já diziam que era bom tomar mel para tosse, e realmente faz muito bem, né? Então, hoje a gente inclusive faz trabalho com alguns tipos de MEs, com um grupo de pesquisa que nós trabalhamos já há muitos anos, já há mais de 10 anos, acho que já faz uns 13, 14 anos que a gente faz pesquisa junto com a Exalc, que é o braço da USP lá de Piracicaba, com a Unicamp, com a Unifal, fazemos pesquisa também mais recente com a Universidade Federal de Santa Catarina, com mel e própolis, né? E as pesquisas com o mel de melato da Bracatinga aqui, que hoje é um dos méis mais valorizados do Brasil, tem uma atividade muito interessante e anticariogênica. Então está sendo feito alguns trabalhos muito bacanas nessa área, entre outros diversos, né? Justamente por conta da composição diferenciada que o mel brasileiro tem, né? Olha que bacana. Então a gente é literalmente rico em produtos que fazem bem para a saúde. Eu já vi uma vez falar que você pode consumir o mel o dobro do que o açúcar convencional. Isso é realmente fato? A questão doce dele, eu não sei qual que é a quantidade correta, não vou saber aqui explicar aos nossos ouvintes,
que a Organização Mundial de Saúde recomenda da quantidade de açúcar que a gente pode consumir por dia. Mas essa questão do mel, a gente pode consumir o dobro que um açúcar tradicional que a gente usa aí para adoçar o nosso café, por exemplo? Aí também varia bastante do tipo de mel, em termos de doçura. Né? Então, a característica de doçor, ela varia. É difícil qualificar quantitativamente, assim. Existem méis, por exemplo, mel de angico. É um mel clarinho, suave, doce, mas não exageradamente doce. Já um mel que você olhando parece ser o mesmo, o mel da florada de Capixingui, por exemplo, é um mel clarinho, igualzinho, assim, vamos dizer, num primeiro olhar ao de angico, mas ele já tem um dulçor tão forte, assim, que chega a ser enjoativo para algumas pessoas. Então é difícil dizer assim, né? E mesmo comparando com açúcares, tem uma variação entre açúcar de cana, açúcar de beterraba, né? No mundo afora tem várias fontes diferentes, então também tem variações. Né? Vamos dizer assim, existem algumas diferenças com relação ao açúcar industrial por conta do índice glicêmico. Então, o índice glicêmico do mel é mais baixo por conta da concentração de frutose. Né? O açúcar industrial ele é basicamente de sacarose, e já o mel já é os monossacarídeos glicose e frutose. Então, isso traz alguns benefícios, inclusive para atletas. Vamos falar um pouquinho mais sobre a linha esportiva daqui a pouco, né? Excelente. Bom, você falou, Daniel, que os mels ali, muitas vezes, no olhômetro, né, são idênticos, mas são diferentes no seu gosto. Na hora que você faz, então, a compra desse mel, literalmente você já tem esse apicultor, ele produz esse tipo de mel, ou então eles produzem uma variedade grande. Como eu disse, para nós que somos leigos, se olhar, tudo é mel. E como é que vocês fazem essa diferenciação? Como é feita? Então, quando a gente recebe o mel na empresa, a gente já conhece os nossos apicultores e o que eles estão produzindo em determinada região, em determinada época e assim por diante, né? Quando o mel entra na empresa, também é feita a amostragem. Tambor a tambor é feita a amostragem, vai para o laboratório e já é feita uma seleção. Então, o mel entrou na empresa, ele já é classificado. Que cada diferenciação de mel tem algum mercado específico, seja do público consumidor lá fora, né, seja nas diferenciações que a gente quer aplicar no mercado interno também. Então, vamos dizer, determinados méis vendem mais em determinados países, vamos dizer assim. Então, tem isso também. E então, se eu misturasse todo o mel, eu acabaria perdendo em diferenciação e também em potencial de mercado, né? Então é tudo classificado já na entrada. Falando um pouco sobre a questão da produção do mel. Não só o mel em si, mas, é claro, as variedades que você pode fazer com o produto, que existem do produto, sobre o mercado, e nada melhor que falar sobre o assunto, uma das maiores empresas, não só de nossa região, e sim do Brasil. Temos aqui Daniel Breyer, diretor, então, da empresa Breyer, empresa localizada aqui justo ali na saída, né, de União da Vitória para a região de Cruz Machado. Bom, falando sobre essa questão, já que eu falei ali onde fica mais ou menos a localização, estrutura hoje, como que a Breyer ela está localizada? Ela tem já o seu polo fabril só aqui, já existem outras unidades espalhadas por aí, como que é a estrutura da Breyer, Daniel? Hoje a nossa estrutura de beneficiamento é toda aqui em União da Vitória, né? Nós temos parceiros no Brasil afora, né? Então, vamos dizer assim, pessoal que gerencia os grupos de apicultores, né? Aqui no Sul, né? Em Minas Gerais, na Bahia, algumas outras regiões, né? Mas o beneficiamento realmente é feito todo aqui na empresa. Tudo aqui em União da Vitória, ou seja, todo o mel é centralizado aqui, classificado, transformado em lotes e literalmente podemos dizer que temos uma empresa a nível nacional em União da Vitória, podemos afirmar assim, né? Com certeza. Falando em questão também hoje de mercado, né? Como você falou, bom, se existe o pessoal aí de fora, tanto em outros estados brasileiros, é que essa venda acontece, acredito eu, a nível de Brasil inteiro. Mercado externo, por exemplo, hoje também, graças à variação do dólar, também acredito que esteja bem atrativo essa questão do mercado externo. Para fora do Brasil, para quais países, tanto que a Breyer fornece mel, e quais os tipos de mel, principalmente, que o gringo mais gosta?
Olha, a gente hoje exporta principalmente para os Estados Unidos, é um maior mercado hoje, né? Para o Canadá, para a Alemanha, Espanha, Japão, e mais alguns países em menor volume também. Vamos dizer assim, a questão do consumo de mel nos outros países tinha algumas características interessantes. Há 20 anos atrás, por exemplo, o mercado americano gostava de mel clarinho e suave. Eles só compravam mel ou bem claro ou branco e bem suave. E hoje eles já compram uma variedade bem maior de tipos de mel, né? A Alemanha, por exemplo, consome muitas nuances diferentes de mel pela tradição de consumo de mel na Europa, né? Então eles consomem mel suave, mel encorpado, até mel amargo. Então eles trabalham com muitos tipos diferentes de mel, né? Então tem alguns tipos de mel que trazem características específicas que interessam a determinados mercados. Inclusive, o mel mais valorizado do Brasil é produzido aqui na nossa região também, desde uma pequena região do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, que é o mel de melato da Bracatinga. Ele é muito apreciado na Europa e tem uma valorização muito boa na Alemanha. Essa questão de valorização, em preços, principalmente na venda no mercado externo, ele também acaba modificando esse tipo de mel, que ele é mais valioso, financeiramente falando, do que o outro. Ou como é a produção, eu não sei se existe mais a quantidade mais ou menos igual, ou esse mel, não, esse aqui é um pouco mais, digamos, mais raro, né? Existe uma produção, mas ela é bem mais baixa do que outros. Como que é essa questão voltada financeiramente dos tipos de mel para fora? Aí você pegou num aspecto bem importante, que é a questão da oferta e da demanda, né? Então, por exemplo, o mel de melato, por que ele é um mel de melato? Só para explicar um pouquinho esse tipo específico de mel. Existe uma cochonilha que ela habita o tronco da bracatinga e o excesso de seiva elaborada a abelha coleta para produzir esse mel. Por isso que ele é melato. Melato porque ele não vem de flores, ele vem de outras fontes, né? Então, o mel de melato da bracatinga é um mel extra floral que é produzido da seiva elaborada da bracatinga. E ele é um mel escasso. Ele é produzido, ele tem produção bianual, ou seja, por causa do ciclo da cochonilha, ele só pode ser produzido a cada 2 anos. Agora, final do ano, inicia a safra. Então, realmente, ele também é mais valorizado porque é mais escasso, né? E tem uma determinada região na Europa também que tem um mel parecido, que é da mel da Floresta Negra, que também é um mel de melato, que tem características muito parecidas com o nosso mel. Não sei em termos de composição, que o mel de melato aqui tem uma composição excepcionalmente interessante. Tem muita vitamina C, tem muito potássio. Excelente. Bom, isso lá fora. E aqui, pelo que a Breyer vende a nível de Brasil, qual o mel predileto do brasileiro? É um multifloral ainda. Vamos dizer assim que é o mel que você encontra no mercado, né? A gente desenvolveu uma linha que traz diferentes tipos de mel para mostrar pro consumidor o que existe nesse universo, né? E já começa a despertar interesses por parte do consumidor, né? Cada um com uma característica diferente. Acredito que até a textura do mel acaba sendo diferente, né? Do que um mel, às vezes, Também. você sente, esse mel é um pouco mais fino, esse mel é um pouco mais grosso, vamos falar bem no popular. Isso dentro dessa cadeia de produtos que a Breyer começou a realizar. Até tem aqui uma chamadinha aqui rápida, né? Que você fala aqui sobre a questão, a Nobre Flora. Nobre Flora é uma linha de produtos feitos aí a partir do mel com diferentes espécies. Nos explica melhor um pouco essa linha de produtos, esse leque de produtos que a Breyer nos fornece. Isso. Eu vou comentar um pouco da linha, mas eu não posso deixar de começar a falar da linha sem falar da equipe que a desenvolveu. Então, a gente passou por um processo dentro da empresa de olhar para dentro e ver o que a gente precisava mudar, né? A gente viu que precisava diversificar. A gente passou por alguns percalços anos atrás, né?
tanto na família. A minha irmã teve câncer, faleceu de câncer. Teve também um revés no setor apícola, ali dos anos 17, 18 até início de 2019, e isso fez a gente se reavaliar. E como a nossa empresa é familiar e o impacto familiar da doença da minha irmã impactou bastante para a gente, os colaboradores da empresa sentiram isso também, né? Isso abalou eles também e tal. E um grupo dentro da empresa começou a se reunir entre eles e formar uma comissão, vamos dizer assim, interna. E um dia eles vieram bater na minha porta. Daniel, nós estamos vendo que o negócio não está legal, vocês não estão legal e tudo mais, né? E a gente queria muito fazer uma coisa bacana e tal, a gente ainda não sabe bem, mas o que você acha e tal, né? Aí eu recebi eles de portas abertas e tudo mais, né? E começamos a nos reunir, isso no final de 2018 ali e tal, né? E começamos a nos reunir toda semana, 2, 3 vezes por semana. Às vezes ficávamos uma manhã inteira discutindo e tal, né? Entre uma equipe ali de 10 pessoas, mas com a participação da empresa toda, né? E ali a gente começou a avaliar, puxa vida, nós temos produtos fantásticos, MEIs altamente diferenciados, e todos eles são exportados. Por que não trazer isso para os nossos consumidores, né? Então, dentro da discussão dessa equipe, a gente chegou à conclusão que valia a pena, dentro das marcas que nós desenvolvemos, criar uma especificamente de MEIs diferenciados. E vamos dizer assim, alguns desses MEIs nós trouxemos para a linha Nobre Flora justamente para mostrar para o consumidor essas diferenças e tal, né? Trouxemos algumas nuances bem marcantes, como o Angico, que é um mel extremamente suave, não é doce demais, clarinho e tal, né? Trouxemos o tradicional mel multifloral, também conhecido como mel silvestre, e também o melato da Bracatinga, que é um mel bem encorpado, doce, mas bem encorpado, e em textura também trouxemos o mel cremoso, né? Esses méis entre eles também têm diferenças de textura. E também um mel composto, que é um mel específico de determinada região, composto com nibs de cacau também. Então trouxemos essas variedades para o público e tem tido uma aceitação bem interessante. Desde que lançamos o produto no começo do ano passado, assim, já tivemos uma reação bem interessante do mercado. Teve uma valorização, uma boa aceitação. Tá. Interessante. Até dessa linha Nobre Flora, né, que são compostos, que são 4, 5 produtos dentro da Nobre Flora. Isso. Entre eles tem ali o melato, né, com o da Bracatinga. E sempre eu vejo o pessoal fazendo comidas salgadas com a questão do mel. E eu acredito eu que o do Bracatinga seja o mais ideal, realmente. Sim. E até lá fora, acredito eu que o consumo justamente não é para você fazer esse consumo puro em si, dependendo do tipo de mel. E sim, ele é muito bom para fazer receitas, mais ou menos isso, principalmente o da Bracatinga, por ter esse gostinho mais intenso? Sim. Inclusive, a gente tem algumas sugestões com relação aos produtos, e o mel da Bracatinga, o melato da Bracatinga, né? Ele realmente é encorpado e pode-se fazer molhos para carnes, né? Realmente bem bacana. Tem uma aplicação bem interessante. Inclusive, até a Beth Capelletti, que tem desenvolvido um trabalho muito interessante assim de turismo de sabores com a erva mate, e entrou em contato com a gente para a gente fazer um trabalho conjunto. E um dos parceiros dela, que é o Léo Peralta, que faz os drinks lá do Brothers, por exemplo, fez alguns drinks com esses diferentes méis. E então a aplicação, vamos dizer assim, em drinks, na alimentação e um foco de experiência no turismo, assim, encaixa muito bem, né? Muito interessante. Que bacana. Bom, e a Brian, então, a partir dali, e olha só que interessante, como a gente sempre fala sobre questões até voltadas a empregos. Na semana que vem vamos focar bastante na questão de empregos.
sobre a questão de você literalmente vestir a camisa da sua empresa. Toda essa ideia partiu da questão dos colaboradores. Não foi o chefe que falou, quero isso, isso, isso. Não, a ideia partiu deles. Isso realmente é muito interessante e algo muito escasso, inclusive, a gente se encontra no mercado de trabalho. Vou aproveitar, fazer essa deixa aqui. Muitas vezes o pessoal, não tem emprego, não tem... Pensa para o outro lado, o que eu como pessoa, o que eu como a minha cultura, com a minha sabedoria, posso também ofertar à empresa, né? Parabéns aí, em nome de toda a Jovem Pan, para essa equipe, né, maravilhosa que acabou criando, né, esses produtos novos e que estão sendo um sucesso Brasil afora. E falar em produtos novos, além do Nobre Flora, também hoje, para quem é atleta, você que gosta de uma corridinha, você que tem bastante gente aqui no triatlo, no ciclismo, tem uma linha específica que é a Ultimate Bee, né? Também, é claro, usando aí o mel. Como que surgiu a ideia dessa linha específica aí para atletas, né, principalmente alto rendimento, ou até você que está começando agora e quer melhorar a sua condição energética? O que é essa linha e quais os produtos que já temos disponíveis no mercado, Daniel? Sim, essa é outra linha que foi desenvolvida pela nossa equipe. E dentre as perguntas que nós fizemos para nós mesmos aonde mais que os produtos das abelhas podem ser interessantes? Então, dentro de diversas áreas, uma das áreas que a gente viu que tinha o melhor potencial era o de esporte mesmo, né? Então, o mel, pelas características que ele tem ele como fonte de carboidrato e, dentre outras características que ele se torna muito interessante para o esporte. Tanto para um esporte de explosão quanto de resistência, né? O que teria de características interessantes, né? O mel, pelo índice glicêmico dele, né, ele permite que mantenha-se um nível de glicose no sangue mais estável, né? Por conta da frutose, da glicose e outros oligosacarídeos, né, que existem em menor quantidade. Hoje fala-se muito, por exemplo, da palatinose, né? Então tem alguns oligosacarídeos desse tipo dentro do mel também, né? E vamos dizer, para você fazer uma manutenção do glicogênio hepático e muscular, que é muito importante nos esportes de resistência, porque o organismo começa a sentir falta de glicose e começa a recorrer ao glicogênio, que é um polímero de glicose que fica armazenado dentro dos músculos e dentro do fígado. E isso passa a ser consumido. Quando você consome o mel antes e durante o esporte, você conserva esse glicogênio no músculo. E você consegue contar com ele quando você precisa nos momentos de exaustão. Só mais para frente que o organismo vai usar esse glicogênio. Então você consegue durar muito mais no esporte com o consumo de mel. E pela composição de compostos fenólicos que tem no mel, com características de combate a radicais livres, aqueles radicais livres que o organismo vai criando, as espécies reativas que o organismo vai criando durante a prática esportiva, pelo desgaste muscular, pela destruição de fibras musculares, o mel já vai neutralizando, através dessa composição, vai neutralizando esses radicais livres. Então ele já ajuda na recuperação muscular. Então mesmo o consumo pós-esporte, ele ajuda na recuperação muscular também. E tudo isso sem causar, digamos, principalmente as mulheres que são mais vaidosas, e não engorda? Engorda. Vamos dizer assim, vamos dizer, esse da linha esportiva, ele realmente é usado como fonte de carboidrato, né? Uhum. E vamos dizer assim, mesmo para esportes como musculação, por exemplo, os profissionais conhecem que é importante na musculação, por exemplo, você usar proteína, mas usar carboidrato. Se você não tiver glicose, você não vai ter um aproveitamento da proteína e você não vai ter ganho de massa. Então o carboidrato também é importante. Mas logicamente, se você abusar no consumo do mel, vai acabar engordando, né? Então a ideia dele é fornecer energia para o atleta. Essencialmente fornecer energia. E na hora certa, né? A gente falou no bloco anterior sobre a linha de produtos que você utiliza para consumir, né? Mas também o mel vai muito além disso. Hoje já temos aí para a questão
até com pomadas, entre outros produtos que são feitos à base de mel. Qual que é o principal produto utilizado para isso e quais são os benefícios, por exemplo, da pomada? Eu vejo muita gente já falando assim, passa uma pomadinha aí que é melhor, principalmente crianças que têm alergia, mordeu um inseto ali, passa uma pomadinha à base de mel que melhora. Isso é fato realmente, Daniel? Sim. A pomada que nós temos, que é a histórica ali na empresa, é a pomada de própolis, né? A P2. E a própolis tem diversas características interessantes. A própolis, em termos gerais, é um alimento, né? Mas pela composição dele, ele tem muitas atividades que são positivas para o organismo, né? Atividade antioxidante, anti-inflamatória e também cicatrizante, né? Nesse caso da pomada, né? A gente tem um histórico de uso por parte dos consumidores, em termos de cicatrização, é muito interessante para queimadura, para cortes, então, tanto para pessoas quanto, inclusive, para animais também, né? Então, é um produto muito interessante. Que bacana. E essa linha de produtos, eu consigo comprar aqui no comércio geral ou a Braille ela tem uma loja específica que atende o direto consumidor final, Daniel? A gente tem a nossa loja própria lá na empresa, mas assim, nós temos muitos pontos de venda aqui na nossa região, então vários supermercados, farmácias, lojas de produtos naturais, conveniências, então hoje é difícil chegar em algum ponto de venda onde não tem os nossos produtos, então assim, o nosso comércio local é muito parceiro nosso, né? São muito parceiros. E vamos dizer assim, o público procura bastante, né? Então, até a nossa região aqui é uma das regiões que a gente melhor vende no Brasil todo. Olha só. A nossa venda regional aqui é muito boa. Realmente. E tudo isso já, é claro, se baseando nesse produto tão precioso que é a questão do mel. Bom, eu já ouvi frases também dizendo, no dia que as abelhas acabarem, acabou o alimento no mundo. Até que ponto a gente pode afirmar que isso é verídico e o porquê que isso pode acontecer? E se de fato as abelhas elas podem acabar, e se já estamos tendo esse impacto ambiental na questão da produção de abelhas? Sim. E agora vamos enaltecer um pouco o trabalho das nossas amigas as abelhas. Ainda mais importante, aliás, muito mais importante ainda do que a produção de mel, própolis, pólen, cera, geleia real pelas abelhas para a humanidade, vamos dizer assim, né? É uma atividade muito importante que elas exercem para o meio ambiente e para as lavouras também, que é a atividade de polinização, que é a atividade de reprodução das espécies vegetais. Então, grande parte das espécies vegetais, sejam elas nativas, de matas nativas ou mesmo de determinados cultivos de alimentos, dependem das abelhas para fazer essa polinização. A abelha é um animal que ele se especializou na capacidade de transportar o pólen de uma flor para outra, que é a forma como grande parte dos vegetais se multiplica, né, se reproduz. Então, essa atividade ela é importantíssima para o meio ambiente, para a perpetuação das espécies e também para a produção de alimentos, né? Tem determinados alimentos que você não consegue produzir se não for polinizado pelas abelhas. Olha só. Então, essa atividade é muito interessante. E realmente, mundo afora tem tido muito problema de mortalidade, e associados ao uso de determinados agrotóxicos, né? Pelas pesquisas indicam que os neonicotinoides são os principais agrotóxicos envolvidos com mortalidade de abelhas e normalmente relacionados com mau uso, assim no sentido de que foi aplicado durante uma floração, né? Aí a abelha foi lá, coletou, acabou causando mortandade e coisas desse tipo, né? Olha só. E realmente, se houvesse uma extinção das abelhas, seria um dano praticamente irremediável, porque aí você não conseguiria produzir
80% dos alimentos que compõem a nossa mesa, né? Mesmo carnes, vamos dizer, eles são produzidos a partir de vegetais, né? Você precisa fazer rações para os animais, então o dano seria realmente bastante relevante. Hoje existe, mundo afora, uma preocupação muito grande com a preservação das abelhas, tanto da Apis mellifera quanto de espécies nativas, que elas também têm o seu papel na polinização, né, de espécies nativas também. E esperamos que isso venha a voltar para um círculo virtuoso, né? No hemisfério norte, de 10 anos para cá, houve um impacto realmente bastante negativo assim, com relação à mortandade de abelhas. Estados Unidos, alguns países da Europa chegaram a perder 25, 30, 40% dos seus enxames. Então, hoje, um dos animais, até por eu acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos, as abelhas foram até consideradas o animal mais importante do planeta, né, pela preocupação que havia com relação à mortandade delas, né. E hoje está se fazendo diversas iniciativas para conseguir preservar esse animalzinho tão importante, né. Literalmente, um bichinho tão pequenininho fazer um bem tão grande para a humanidade. Bom, nesses mais de 40 anos de história da Braier, aqui na nossa região, claro que o produto em si, ele é buscado também em outras cidades, outros estados do Brasil, mas esses 40 anos aqui, principalmente falando a nível de Brasil, também já se sentiu essa queda na produção devido a essa mortalidade das abelhas? Olha, como nós trabalhamos em muitas regiões de mata nativa, então a gente não sofreu um impacto tão relevante, né? Não se percebeu isso, muito mais determinadas regiões onde se usa muito agrotóxico, por exemplo, próximo a lavouras de soja, por exemplo, em que usa-se determinados agrotóxicos, aí houve mortandade. O estado de São Paulo, por exemplo, teve bastante mortandade de abelha, né? Regiões onde não se consegue produzir mel com certificação orgânica, a gente até não tem procurado muito, pelo fato de que já existe risco para as próprias abelhas, né? Então, vamos dizer assim, o Brasil ainda tem tido menos problemas, mas tem aparecido sim. Olha só, isso graças, é claro, ao cuidado com o meio ambiente. Embora, é claro, estamos longe do ideal, mas a importância de estarmos sempre cuidando do meio ambiente, né, das notas, preservação das nossas matas, enfim, tudo isso acaba impactando diretamente na questão daquilo que você consome. Bom, e falando um pouco em futuro, né, a gente está aí atravessando ainda, claro, o pior da pandemia, acredito que já passou. Falando em mercado futuro, quais são os planos da Braier? Olha, a gente procura trabalhar de maneira a perpetuar um trabalho, vamos dizer assim, sustentável, tanto social quanto ambientalmente, né? A gente é o nosso mote, porque, vamos dizer assim, a gente tem o privilégio de trabalhar num setor onde é importante que você preserve o meio ambiente, preserve as abelhas e trabalhe com produtores rurais, né? Então, vamos dizer assim, hoje a gente trabalha com mais de 500 apicultores no Brasil todo, e hoje a apicultura tem sido uma atividade importantíssima. Muitos apicultores hoje deixaram outras atividades para se dedicar para a apicultura. A atividade da apicultura no Brasil, vamos dizer, 20 anos atrás, era uma atividade paralela. Então, vamos dizer assim, eu tenho a minha criação, tenho a minha lavoura e tenho umas abelhinhas. Hoje já não, pela valorização do mel brasileiro no mercado internacional, então os valores que são pagos pelo quilo de mel no produtor realmente são bastante atrativos se comparado com outras culturas e se comparado também com a realidade de outros países. Então é uma atividade bastante rentável para o produtor e muitos já abandonaram outras atividades há muito tempo, trabalham se dedicando para a apicultura. E o campo que existe para a apicultura no Brasil é fantástico, ainda tem muito a se trabalhar em termos de profissionalização da atividade
e também de aumento de produtividade. Então, o nosso desafio é conseguir fortalecer ainda mais um trabalho com os apicultores, né? Para que a atividade também de preservação se amplie, né? E que favoreça a cadeia como um todo, né? Excelente, realmente isso ia terminar ali. O ciclo em si, todo mundo sai ganhando, né? A gente cuida do meio ambiente, começando pela gente. Vamos ter o produto em si, o apicultor ganha, a empresa ganha, gera emprego, gera renda, o consumidor final também ganha. Como que ganha? Olha só os benefícios, a gente falou do mel aqui. Quantos benefícios são disponíveis aí para a sua saúde? Tudo isso graças a esse bichinho tão pequenininho que é a abelha. Ô Daniel, nosso tempo lamentavelmente é curto, mas se for falar aqui só sobre produção de mel, poderíamos ficar aqui uma manhã toda, né? Teríamos assunto para a manhã toda, mas deixamos nossos microfones abertos à disposição sempre da Brian. Obrigado por ter aceito nosso convite e vir falar desse assunto tão importante, tão essencial para a humanidade que é a questão do mel. Obrigado, Daniel. Tiago, muito obrigado pelo convite. A você e a toda a equipe da Jovem Pan. Gosto demais da programação de vocês. Gosto demais desse programa de vocês de sábado de manhã, eu tenho acompanhado nas últimas semanas, tenho saído cedo de casa, sempre aproveito para ouvir o programa de vocês, gostei das últimas entrevistas e tudo mais e me sinto prestigiado em estar aqui. Muito obrigado.